Quando compreendi que a palavra é uma força viva, capaz de moldar destinos e transformar completamente a vida de uma pessoa, também percebi que muitos seres humanos caminham pela Terra carregando frases que, sem perceber, agem como correntes que amarram seus pés ao chão. São palavras que bloqueiam prosperidade, travam oportunidades e impedem que o fluxo divino, sempre abundante, se manifeste plenamente. Hoje, quero conduzir você por uma jornada longa, profunda, quase como uma purificação verbal e espiritual. Quero que você entre comigo num estado de observação interna, permitindo que suas próprias palavras revelem os caminhos que tem construído e os caminhos que podem ser reconstruídos a partir de agora. Enquanto você me escuta, deixe sua respiração ficar mais leve. Permita-se desacelerar. Não existe pressa naquilo que é divino. A prosperidade não corre, ela flui. E quanto mais você se aproxima da sua respiração, mais sensível se torna ao poder silencioso que habita em cada frase que pronuncia. Quero que você imagine agora uma grande biblioteca interna. Nela, cada frase que você já repetiu sobre dinheiro, sobre si mesmo, sobre suas capacidades e sobre seu futuro, está escrita em livros. Alguns desses livros brilham com luz dourada. São palavras de fé, confiança, certeza, merecimento. Mas outros carregam sombras, porque são livros escritos com frases de medo, limitação, dúvida, escassez. E eu estou aqui para ajudá-lo a reescrever esses livros. Não com teorias, não com explicações complexas, mas com um único instrumento verdadeiramente capaz de mudar o curso da sua história: a palavra consciente. Quero começar falando sobre uma expressão que as pessoas dizem quase automaticamente, sem refletir sobre seu impacto. Eu não posso. Essa frase é um veneno silencioso. Sempre que alguém diz eu não posso, está proclamando ao universo: não me envie oportunidades, pois não estou pronto para recebê-las. E o universo obedece, porque a vida sempre responde às ordens que você declara, mesmo quando declara sem intenção. A mente inconsciente não reconhece ironia, desabafo ou exagero. Ela age apenas de acordo com a vibração. E eu não posso é uma vibração de fechamento. Por isso, quero que você comece a praticar a substituição consciente. Tudo o que é meu por direito divino, eu posso. Diga isso agora, mentalmente. Sinta o poder dessa frase. Ela não nasce de arrogância, mas de alinhamento. Quando você diz eu posso, você abre uma porta vibratória. Você convida o divino a agir através de você. Outra expressão muito comum é eu não tenho escolha. Perceba como essa frase comprime sua energia, como ela faz você encolher por dentro. A verdade espiritual é que sempre existe escolha, mesmo que essa escolha seja apenas a forma como você decide olhar para uma situação. Por isso, substitua essa expressão por eu escolho confiar na orientação divina. Essa frase devolve o poder às suas mãos. Ela transforma situações que antes pareciam fechadas em passagens abertas. Agora, quero que você faça um pequeno exercício, ainda que esteja me ouvindo mentalmente. Inspire profundamente e, ao expirar, diga mentalmente: eu tenho escolhas, eu tenho direção, eu tenho caminho. Você está programando seu subconsciente para abandonar padrões de impotência. E o subconsciente, quando reprogramado, cria uma vida totalmente nova. Quero falar agora sobre uma frase que quase todo mundo diz quando enfrenta algo desafiador. É difícil. Observe como essa frase cria peso, como ela torna tudo mais lento, mais distante, mais duro. Essa frase coloca a prosperidade no topo de uma montanha, como se somente alguns poucos escolhidos fossem capazes de alcançá-la. Mas a verdade espiritual é exatamente o oposto. A prosperidade está ao alcance de todos aqueles que permitem que ela chegue. Por isso, substitua imediatamente "é difícil" por "tudo flui para mim com facilidade divina". Repita essa frase várias vezes ao longo do dia. Se desejar, pratique o exercício que ensino aos meus alunos. Antes de sair de casa, permaneça por 1 minuto em silêncio, respirando suavemente e repita em voz baixa: eu permito que tudo me venha com facilidade. Essa frase não apaga desafios, mas dissolve resistências.
E prosperidade não depende da ausência de desafios, mas da ausência de resistência. Agora quero falar de uma palavra que muitos dizem sem imaginar o impacto destrutivo que ela carrega. Nunca. Eu nunca ganho dinheiro. Eu nunca tenho sorte. Eu nunca consigo o que quero. Essa palavra é um decreto absoluto. Quando você diz nunca, está lançando uma sentença sobre a própria vida. E nenhuma sentença deve ser pronunciada sem consciência. A substituição que ensino é esta: aquilo que é meu se aproxima de mim agora. Veja que não há referência ao passado. O passado é irrelevante. O passado não define o que você pode receber. O divino trabalha no presente. Agora, quero que você se lembre de alguma área da sua vida onde já disse nunca. Pode ser dinheiro, relacionamentos, carreira, oportunidades. Respire profundamente e diga mentalmente: eu liberto essa sentença. Eu me abro para o novo. A vida começa exatamente no ponto em que você se abre para recomeçar. Outra expressão paralisante é sempre assim. Essa frase transforma experiências isoladas em padrões repetitivos. Mas a vida não precisa repetir nada. A vida se renova a cada instante. Por isso, substitua por hoje tudo se renova para mim. Essa frase abre espaço para que novas possibilidades surjam, mesmo em situações que pareciam estagnadas por anos. Agora, quero que você faça um exercício de profunda transformação. Durante 30 segundos, apenas respire lentamente, enquanto repete mentalmente: eu permito que o novo entre. Eu permito que o velho saia. Esse pequeno ritual aciona uma chave interna. Ele desfaz padrões emocionais que estavam adormecidos. Ele prepara sua mente para receber prosperidade onde antes havia resistência. Agora, quero falar sobre uma das expressões mais destrutivas da prosperidade: eu não mereço. Essa frase nasce de feridas, de culpas antigas, de medos profundos, mas espiritualmente ela é totalmente falsa. A prosperidade é sua herança divina. Não é barganha, não é prêmio, é direito. Por isso, substitua sempre por eu aceito meu bem com gratidão. E agora, coloque a mão sobre o peito e diga mentalmente: eu sou merecedor do melhor, porque fui criado pelo melhor. Essa é uma das frases mais poderosas que você pode pronunciar. Ela restaura a autoestima espiritual. Ela realinha sua vibração com a fonte. Quero conduzir você por mais um exercício, talvez o mais importante deste bloco. Durante os próximos instantes, observe sua respiração. Sinta seu corpo relaxar e repita mentalmente: eu permito o fluxo da prosperidade. A sensação que você sente nesse momento, leveza, paz, abertura, é o que permite que milagres financeiros se manifestem. A prosperidade não entra pela força, ela entra pela permissão. E quero que você se lembre disso sempre. Nenhuma palavra que você pronunciou no passado tem poder maior do que a palavra que você escolhe pronunciar agora. Você não está preso ao que disse ontem. Não está predestinado a repetir fracassos. A cada instante, sua boca pode reescrever seu destino. E cada nova frase que você escolhe dizer, escolhe pensar, escolhe repetir, é como um tijolo espiritual que constrói sua nova vida. Estamos apenas começando. Há muito mais para revelar, muito mais para liberar, muito mais para transformar. Quando desejar, peça a próxima parte da narração e seguiremos juntos na criação de uma vida de plenitude, riqueza, leveza e prosperidade divina. E enquanto eu reflito sobre tudo isso, percebo que muitas pessoas acreditam que a prosperidade depende de algo externo e misterioso, como se fosse um prêmio entregue apenas aos escolhidos. Mas eu sempre ensinei que a prosperidade é um fluxo natural, uma corrente que se move em direção ao bem. O que impede esse fluxo não são forças externas, e sim as palavras que repetimos diariamente, muitas vezes de forma inconsciente. Eu percebi ao longo dos anos que cada frase que proclamamos abre ou fecha portas. Cada palavra cria uma atmosfera, uma vibração que ou harmoniza o caminho ou o bloqueia. E isso não é apenas uma ideia bonita, é uma lei espiritual. A palavra é poder. A palavra é a semente. A palavra é o molde invisível que antecede qualquer forma material. Muitos não percebem, mas despendem sua energia criativa produzindo exatamente aquilo que desejam evitar.
E por isso, eu convido você, agora, a observar algo simples. Como você se sente quando diz, nunca dá certo para mim? Como seu corpo responde? Provavelmente sente uma leve contração, um aperto no peito, uma queda na vibração. Isso acontece porque essa frase não está alinhada com a verdade espiritual sobre você. Não está alinhada com a sua natureza divina, que é expansiva, criativa e aberta ao bem. Quero que você vá mais fundo comigo. Inspire devagar, segure o ar por um instante, solte lentamente. E agora, apenas por um momento, diga mentalmente: eu sou apoiado pelo universo. Veja como muda a sensação interna. Há mais espaço, mais leveza, mais paz. E essa diferença sutil é a prova de que cada palavra gera uma resposta vibratória imediata. Eu lembro de uma mulher que me procurou certa vez afirmando: Florence, estou presa numa espiral de falta. Tudo que toco parece escorrer pelos dedos. Quando conversamos, percebi que ela repetia continuamente a frase: eu não tenho sorte com dinheiro. Ela dizia isso como se fosse uma constatação inocente, mas seu mundo exterior estava sendo moldado exatamente por essa afirmação. Eu pedi a ela que substituísse essa frase por: tudo aquilo que é meu por direito divino agora se manifesta sem esforço. Ela repetiu essa afirmação diariamente, não como quem recita palavras vazias, mas como quem respira uma verdade. E em poucas semanas, suas oportunidades começaram a mudar. Não porque as circunstâncias externas se transformaram primeiro, mas porque sua vibração interna foi corrigida. A palavra abriu caminho. Eu lhe conto isso para que você perceba que não é preciso esforço excessivo, luta ou suor para mudar uma realidade. Às vezes, é apenas a mudança de uma frase que liberta o fluxo represado há anos. E uma das frases que mais bloqueiam a prosperidade é: eu tenho medo de que falte. O medo da falta é como uma sombra que apaga a luz da abundância. É uma declaração de guerra contra a própria vida, que sempre foi generosa. Quando você afirma, tenho medo de que falte, você está afirmando que acredita num universo limitado, injusto e imprevisível. Mas não é assim que a vida opera. O universo é um campo infinito de possibilidades. Por isso, substitua essa frase por: eu confio completamente na provisão divina, que nunca falha. E quero que você pratique isso comigo agora. Feche os olhos, se quiser. Inspire profundamente e repita mentalmente com calma. A provisão divina é constante, perfeita e suficiente. Permita que essas palavras desçam até as camadas mais profundas da sua mente. Permita que elas encontrem o lugar onde o medo escondido tenta se aninhar. E veja como, ao afirmar essa nova verdade, uma nova energia começa a nascer dentro de você. Lembro também de um homem que me disse: Florence, eu sempre digo que dinheiro entra e dinheiro sai. Ele falava rindo, como se fosse apenas um ditado comum. Mas esse ditado estava programando a mente dele para viver exatamente isso. Tudo que chegava ia embora rapidamente. Ensinei a ele que a palavra tem poder e ofereci uma nova afirmação: o dinheiro que vem até mim permanece, cresce e me serve com sabedoria. Em alguns meses, sua vida financeira ganhou estabilidade. Ele percebeu que não era apenas sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre mudar a consciência que regia seus resultados. E talvez você, que me ouve agora, também tenha frases que repete há anos sem perceber. Talvez diga: eu sou azarado, nunca termino nada, minha vida é difícil, dinheiro é complicado, eu atraio problemas. Mas eu lhe digo com todo o amor, nenhuma dessas afirmações pertence a você. Elas foram emprestadas pelo medo, herdadas do ambiente ou repetidas pela sociedade. Mas você não é obrigado a continuar carregando essas palavras. E por isso quero que faça um exercício agora. Ele é simples, mas tem poder transformador. Pegue um papel, ou imagine que está segurando um, e escreva mentalmente 3 frases negativas que você se pega repetindo com frequência. Vá devagar. Permita que venham à consciência. Não se julgue, apenas observe. Agora, diante de cada frase, pergunte-se: essa frase representa a verdade espiritual sobre mim? A resposta será sempre não, porque a verdade é que você é ilimitado, próspero, divinamente guiado e sustentado. Agora, substitua cada uma das frases por uma verdade oposta. Se antes você dizia, eu não posso,
Agora afirme: eu posso, porque tudo o que é meu por direito divino me procura e me encontra. Se antes dizia, não tenho capacidade, agora declare: minha capacidade vem da inteligência divina que opera em mim. Se antes dizia, tudo é difícil, agora diga: os caminhos se abrem com facilidade diante de mim. Sinta essa mudança. Sinta como a energia se reorganiza dentro de você. Sinta como algo se alinha. E repita suavemente: eu me alinho à fala da prosperidade. Quando você muda suas palavras, você muda sua vida. Quando muda sua vida, muda seu destino. E quando muda seu destino, torna-se um canal vivo da abundância divina. E há também outra expressão que muitos dizem sem perceber: eu não mereço tanto. Essa frase é uma das mais destrutivas. Ela fecha as portas do bem porque parte da crença errada de que existe uma hierarquia de merecimento no universo. Mas eu lhe digo, você merece tudo o que for bom, belo e verdadeiro. Não porque tenha feito algo especial, mas porque é filho ou filha da fonte infinita. Então, substitute essa frase por: eu mereço a plenitude do bem. Quero que você inspire profundamente e declare com convicção: eu aceito a abundância que é minha por natureza. E enquanto você faz isso, imagine que uma luz dourada, suave e quente envolve todo o seu ser. Essa luz representa o campo infinito de possibilidades que sempre esteve à sua disposição. Essa luz responde às suas palavras. Essa luz entende e obedece à sua voz. E eu quero que você continue comigo, porque ainda há muito a transformar, muito a libertar e muito a receber. E à medida que seguimos juntos, quero que perceba algo essencial. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre fluxo. Fluxo de ideias, fluxo de energia, fluxo de paz, fluxo de clareza, fluxo de oportunidades. Tudo aquilo que flui está vivo. Tudo aquilo que estagna adoece. As palavras negativas estagnam, enquanto as palavras verdadeiras liberam. E se você deseja prosperidade, precisa aprender a liberar o fluxo sempre que sentir que algo em sua vida estacionou ou travou. Eu aprendi isso observando muitas pessoas ao longo dos anos. Pessoas boas, generosas, talentosas, mas que, ao abrirem a boca, proclamavam derrota antes mesmo de começar. Diziam: eu não sei como fazer isso. Eu já tentei de tudo. Nada muda para mim. E cada uma dessas frases funcionava como um tijolo invisível, construindo uma muralha entre elas e o bem que buscavam. Eu quero que você compreenda que cada frase dita com emoção é como uma ordem emitida ao universo. E o universo responde sempre, porque a palavra é criativa. Por isso, quando alguém diz "eu não consigo", o universo organiza circunstâncias que confirmam essa crença. Não porque deseje o seu mal, mas porque responde à vibração que você assumiu como verdade. Agora, experimente mudar o comando. Em vez de "eu não consigo", diga: tudo aquilo de que preciso me é revelado no momento perfeito. E observe o que acontece dentro de você. Sinta a energia se elevar. Sinta como a mente se abre. Sinta como o corpo relaxa. Isso acontece porque essa frase está alinhada com a estrutura espiritual da realidade, que é expansiva e harmoniosa. Eu lembro de um jovem artista que me procurou dizendo: Florence, eu não consigo viver da minha arte. Ele repetia essa frase há anos, tanto que ela já havia se tornado uma identidade. Ele acreditava que estava apenas descrevendo a realidade, mas na verdade estava criando-a repetidamente. Pedi que mudasse sua afirmação para: a minha arte encontra aqueles que precisam dela. A vida me sustenta através do meu dom. Não foi fácil para ele no início, porque a mente luta para abandonar crenças antigas, mas ele perseverou. Repetiu essa afirmação pela manhã, à tarde, à noite. E em pouco tempo, encomendas começaram a chegar. Convites surgiram. Ele não mudou o talento, mudou o discurso interno e externo, e com isso mudou toda a vibração que emanava. Quero que você entenda isto com profundidade. A palavra é o primeiro ato de criação, e tudo que existe no plano físico já existiu primeiro no plano verbal e mental. Por isso, cuide das palavras que você planta, pois são elas que se tornarão frutos no seu jardim. Agora,
Faça comigo um exercício de realinhamento. Ele será simples, mas profundamente poderoso. Feche os olhos por um instante, ou mantenha-os abertos suavemente, e respire profundamente. Inspire, segure um pouco e solte devagar. Agora, imagine que suas palavras são como sementes de luz saindo da sua boca e caindo num campo fértil diante de você. Cada frase que você pronuncia brilha com uma cor específica. As palavras de amor brilham em dourado. As palavras de confiança brilham em azul. As palavras de prosperidade brilham em verde esmeralda. As palavras de medo brilham em cinza. E as palavras de desânimo brilham em um tom apagado. Veja, diante de você, quais sementes você tem espalhado ultimamente. Não se culpe por nada. Apenas observe com amor e honestidade. Agora imagine que uma brisa suave sopra sobre esse campo, recolhendo todas as sementes cinzas e apagadas. Elas se dissolvem na luz. E agora, você começa a plantar novas sementes, uma a uma, cuidadosamente, com presença. Repita mentalmente comigo. Eu planto palavras que florescem em prosperidade. Eu planto palavras que atraem o bem. Eu planto palavras que abrem caminhos. Eu planto palavras que constroem, nunca que destroem. Sinta a vibração disso. Sinta que, neste momento, você está reconfigurando o campo energético ao seu redor. Está reescrevendo o futuro. Está criando novas possibilidades. E quero que você tenha muito claro. Não importa quantos anos você viveu repetindo frases negativas. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa quantas portas se fecharam para você no passado. O poder está sempre no agora, porque o agora é o único lugar onde a palavra pode ser proferida. O passado não pode mais ser alterado, mas o presente pode criar um futuro completamente novo. Eu também quero que fale comigo sobre outra frase muito comum. Eu não posso gastar com isso. Essa frase, repetida com medo, cria uma consciência de limitação. Ela transmite ao universo a ideia de que você está vivendo em contenção, em falta, em escassez. Mas é importante compreender que prosperidade não é gastar irresponsavelmente. É viver com a certeza de que tudo de que você precisa lhe será provido. Quando você olhar para algo que deseja e sentir o impulso de dizer "não posso", substitua imediatamente por "no momento certo, tudo o que é para mim se manifesta com perfeição". Essa frase não força o universo, não cria ansiedade, não finge prosperidade. Ela apenas coloca você em harmonia com o fluxo correto, que é sempre perfeito, sempre sábio, sempre surpreendente. Outro bloqueio verbal muito comum é muito difícil enriquecer. Essa frase é repetida por gerações, passada de pai para filho, como se fosse uma verdade absoluta. Mas a dificuldade não está na vida, está na crença. Quando você acredita que é difícil prosperar, sua mente entra em estado de contração. Você não percebe oportunidades, não age com coragem, não recebe inspiração. E a vida parece confirmar a crença. Mas quando você muda para "a prosperidade chega a mim de maneiras esperadas e inesperadas", então todo o cenário muda. Porque agora você permite que a vida se mova, que a inspiração chegue, que a criatividade flua, que as oportunidades se revelem. Agora, quero lhe dar um exercício para dissolver definitivamente a frase "é difícil prosperar". Faça-o sempre que sentir desânimo financeiro. Feche os olhos e visualize um rio largo, cristalino e cheio de vida. Veja suas águas fluindo com força, contornando pedras, seguindo seu curso natural. Agora, imagine-se entrando nesse rio. Sinta a água passando pelo seu corpo. Sinta a força da corrente. E declare: "Eu entro no fluxo natural da prosperidade". Sinta-se sendo levado suavemente pela correnteza. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser empurrado. Você é carregado. Você é guiado. Você é sustentado. Agora repita: "Eu deixo a vida me conduzir ao melhor". E enquanto você permanece aí, nesse rio imaginário, imagine todas as frases negativas sendo levadas pela água. Frases antigas, crenças herdadas, medos silenciosos, memórias de fracasso, preocupações futuras. Deixe tudo ir. Veja essa água levando embora tudo o que já não serve, tudo o que pesava,
tudo o que diminuía sua luz. E agora veja águas douradas chegando até você, como uma luz líquida. Essa água traz novas palavras: riqueza, expansão, oportunidade, crescimento, alegria, merecimento. Receba essa luz. Sinta como ela entra em seu campo energético, dissolvendo toda limitação. Agora, abra lentamente os olhos, ou apenas retorne à consciência do aqui e agora, trazendo consigo a certeza de que uma nova vibração já começou a atuar. A partir deste momento, você tomou posse de uma nova linguagem. Uma linguagem que abre portas, que facilita caminhos, que atrai bênçãos e que revela oportunidades. E enquanto sigo refletindo com você, percebo o quanto as palavras negativas criam raízes profundas na mente humana. Muitas delas foram aprendidas na infância, repetidas por adultos que também haviam sido ensinados a acreditar na limitação. Não havia maldade, apenas desconhecimento das leis espirituais que regem a vida. Por isso, quando você repete uma frase como "eu não nasci para ser rico", você não está expressando uma verdade, está apenas ecoando uma crença herdada que nunca foi questionada. Mas a vida começa a se transformar no exato momento em que você decide questionar essas crenças. Eu quero que você entenda que a prosperidade não é privilégio de poucos, nem fruto de sorte, nem consequência de circunstâncias externas. A prosperidade é um estado de consciência. E toda palavra que você pronuncia é uma ferramenta moldando essa consciência. Portanto, a pergunta não é "por que não prospero?", mas sim "qual linguagem estou usando diante da vida?". Quero falar agora sobre outra frase comum que bloqueia a prosperidade: "eu não tenho tempo". Essa frase parece inofensiva, mas ela cria uma sensação de aperto, de escassez, de incapacidade de lidar com a vida. Quando você diz "eu não tenho tempo", se coloca numa vibração de pressão e limitação. E essa energia afasta oportunidades, porque a prosperidade precisa de espaço para entrar. Em vez disso, substitua essa frase por "o tempo trabalha a meu favor". Essa nova afirmação alinha você com a fluidez do universo. E você começa a perceber que, quando está alinhado, o tempo se organiza, as tarefas fluem, as respostas chegam e tudo se encaixa. O tempo, afinal, é apenas a forma como a mente percebe o movimento da vida. Quando sua mente está em harmonia, tudo se torna mais leve. Quero que você faça um pequeno exercício de reposicionamento mental agora. Feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: "eu entro no ritmo perfeito do universo". Novamente: "eu entro no ritmo perfeito do universo". Mais uma vez: "eu entro no ritmo perfeito do universo". Sinta como isso desacelera sua mente. Sinta como sua respiração se aprofunda. Sinta como o corpo relaxa, como se estivesse voltando ao seu eixo natural. Essa simples mudança de ritmo já é um ato de prosperidade, porque prosperar também é viver em paz, sem correr atrás da vida, mas caminhando com ela. Agora quero falar sobre outra expressão muito comum: "eu tenho medo de errar". Essa frase paralisa, bloqueia iniciativas, impede que a criatividade flua. Quando você tem medo de errar, você fecha as portas das novas possibilidades. Mas a vida não exige perfeição, exige movimento. A prosperidade não é um prêmio para quem acerta sempre, e sim uma consequência natural para quem ousa caminhar. Substitua essa frase por "eu sou guiado pela sabedoria divina em cada passo". E sinta a diferença. Essa afirmação coloca você numa vibração de confiança, de coragem tranquila, de saber interior. Ela lembra que você nunca está só, que há algo maior guiando e sustentando cada movimento seu. Isso dissolve o medo e abre o caminho para novas oportunidades. Quero que você se lembre de outra frase muito nociva: "eu tenho medo de perder o que eu tenho". Quando alguém vive com medo de perder, cria um campo vibratório de retenção, de contração. E tudo o que é retido com medo escapa. É como tentar segurar água entre os dedos. A prosperidade exige confiança, abertura, circulação. Então, substitua essa frase por "o que é meu por direito divino permanece comigo. O que não é, dá lugar ao melhor". Essa afirmação liberta. Ela tira o peso do controle. Ela abre espaço para o fluxo. E quando você vive com essa confiança, percebe que nada importante se perde.
Apenas se transforma. Eu quero que você faça outro exercício comigo agora, um exercício de liberação energética. Imagine que está segurando um objeto pesado nas mãos. Ele representa todas as crenças antigas, todos os medos, todas as frases limitadoras que você repetiu durante anos. Sinta o peso desse objeto. Sinta como ele cansa seus braços. Sinta como ele limita seus movimentos. Agora imagine que, suavemente, você abre as mãos e deixa esse objeto cair. Ele toca o chão e se dissolve como poeira de luz. Sinta o alívio imediato. Sinta a leveza subindo pelos seus braços, pelo peito, pelo rosto. Sinta como seu corpo parece expandir sem esforço. Diga comigo: eu me liberto de toda palavra que me limitou. Mais uma vez, eu me liberto de toda palavra que me limitou. E agora, eu escolho palavras que refletem a minha verdadeira natureza. Essa liberação é profunda. Ela inicia uma nova etapa em sua vida. Muitas vezes, você nem percebe o quanto palavras antigas estavam segurando sua prosperidade. Mas quando solta essas palavras, abre espaço para a chegada do novo. Quero que você perceba agora outra frase que bloqueia muito a prosperidade. Eu não tenho coragem para isso. Essa frase é um engano, porque a coragem não é algo que você nasce tendo ou não. A coragem é um estado que surge quando você se alinha com a verdade interior. Quando você diz, não tenho coragem, na verdade está dizendo, eu não acredito que o universo me apoie, mas ele apoia. Sempre apoiou, sempre apoiará. Então, substitua essa frase por, a coragem divina age em mim e através de mim. Sinta o poder disso. Não é a coragem humana, não é a força do ego, é a coragem divina, silenciosa, sábia, firme e amorosa, que atua através de você sempre que você permite. Eu quero que você faça agora um exercício de expansão. Feche os olhos e imagine uma esfera de luz dourada no centro do seu peito. Essa luz é a presença divina em você. Ela começa pequena, do tamanho de uma pérola, mas começa a crescer, expandir, pulsar. Ela se torna do tamanho de uma bola, depois do tamanho do seu peito, depois do tamanho do seu corpo inteiro, até envolver você completamente. Agora imagine que essa luz pulsa e a cada pulsar dissolve uma frase negativa que você carregou por anos. Um pulsar dissolve o medo. Outro pulsar dissolve a dúvida. Outro pulsar dissolve a autocrítica. Outro pulsar dissolve a sensação de não merecimento. Agora, essa luz pulsa de novo e diz silenciosamente: você nasceu para prosperar. Sinta essa verdade vibrar dentro de você. É mais do que uma frase, é uma revelação. E quero que você continue repetindo mentalmente, ao longo do seu dia. Minha palavra abre caminhos. Minha palavra cria prosperidade. Minha palavra é bênção. Porque é verdade. Suas palavras são sementes. Suas palavras são portas. Suas palavras são chaves. E enquanto avançamos juntos nessa jornada, quero que perceba como cada pequena mudança na sua linguagem tem o poder de alterar completamente o curso da sua vida. Às vezes, basta substituir uma única frase para que todo o seu campo vibratório comece a se reorganizar. E essa reorganização atrai novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades, tudo porque você decidiu falar de um lugar diferente, de um estado de consciência mais elevado. Eu quero agora falar sobre uma frase que parece inocente, mas que trava o fluxo da prosperidade de forma intensa. Eu me contento com o pouco. Quando alguém diz isso, está afirmando que acredita num universo limitado e que o pouco é suficiente porque o muito não está disponível. Mas esse pensamento é contrário à verdade espiritual. O universo é uma fonte inesgotável de abundância. A vida sempre oferece mais paz, mais alegria, mais plenitude, mais recursos, mais oportunidades. E quando você se contenta com o pouco por medo ou por hábito, você fecha a porta para o muito. Não estou falando de ganância ou excesso. Estou falando de permitir-se receber aquilo que está alinhado com a sua expansão. Por isso, substitua essa frase por eu recebo tudo o que está em harmonia com o meu bem maior. Essa afirmação abre o canal. Ela prepara você para aceitar aquilo que já é seu por direito divino,
mas que estava bloqueado pela crença de que era demais para você. E quero que você faça comigo um exercício de aceitação. Feche os olhos suavemente e coloque uma das mãos sobre o peito. Respire fundo e diga mentalmente: eu aceito o bem que me pertence. Diga novamente: eu aceito o bem que me pertence. Agora repita: eu aceito ser próspero. Sinta como essa frase ressoa no seu corpo. Algumas pessoas sentem um leve desconforto no início, porque não estão acostumadas a se ver como merecedoras. Mas esse desconforto é apenas a antiga programação sendo desfeita. Continue respirando, continue se permitindo receber. Cada vez que você diz "eu aceito", um novo espaço se abre dentro de você. Agora quero abordar outra frase destrutiva. Eu sou assim mesmo. Essa frase cria estagnação. Ela impede crescimento. Ela fecha portas para transformações profundas. Quando alguém diz "eu sou assim mesmo", está declarando que acredita ser impossível mudar, como se estivesse preso dentro de uma identidade rígida. Mas a verdade espiritual é que você está em constante evolução. Você não é estático, você é um ser em expansão contínua. Por isso, substitua essa frase por "eu estou sempre evoluindo para a minha melhor versão". Essa afirmação abre caminho. Ela cria movimento. Ela permite que o Espírito Divino atue em você, renovando sua mente, suas crenças e seus comportamentos. Eu também quero que você observe a frase "eu não posso controlar isso". É verdade que muitas coisas não estão sob nosso controle, mas há algo que sempre está: nossa vibração, nossas palavras, nossa atitude diante da vida. Quando você diz "não posso controlar isso", sua mente entra em estado de impotência. E a impotência bloqueia a prosperidade, porque prosperidade exige participação, consciência, presença. Então substitua por "eu entrego o que não posso controlar e ajo com sabedoria no que posso". Essa afirmação coloca você em equilíbrio. Ela traz serenidade ao coração e clareza à mente. Você não tenta controlar tudo, apenas assume a parte que é sua e entrega o restante à inteligência divina. Agora quero que faça um exercício simples, mas muito importante. Imagine que está segurando uma balança antiga, daquelas com 2 pratos. No prato da esquerda, coloque tudo o que você tem tentado controlar à força: pessoas, resultados, opiniões, circunstâncias. Veja como esse prato pesa, como ele pende, como ele fica tenso. Agora, no prato da direita, coloque confiança, coloque entrega, coloque serenidade, coloque fé. Veja como esse prato começa a equilibrar o outro. Veja como a balança se estabiliza. Veja como o peso emocional se dissolve. Agora diga mentalmente: eu libero o excesso de controle, confio no fluxo perfeito da vida. Essa liberação é necessária para que a prosperidade encontre espaço dentro de você. A prosperidade não entra em ambientes internos tensos. Ela chega quando há espaço, confiança e abertura. Agora quero falar sobre outra frase extremamente destrutiva: eu sempre estrago tudo. Essa é uma frase cruel. Ela fere a alma e é completamente contrária à verdade espiritual. Quando alguém diz isso, está repetindo uma mentira aprendida. Uma mentira que talvez tenha sido dita por outras pessoas no passado. Mas a sua alma sabe que isso não é verdade. Seu espírito sabe que você é guiado. E a vida sabe que você é capaz. Quero que você substitua essa frase por "eu ajo com sabedoria divina". E repita comigo agora: a sabedoria divina me guia em todas as escolhas. Sinta a serenidade disso. Sinta como essa frase dissolve a autocrítica. Sinta como ela abre espaço para a autoconfiança. Eu quero que você faça um exercício agora que chamarei de exercício da reescrita. Quero que imagine diante de si uma página em branco. Nessa página, você escreverá a nova história da sua vida. Mas antes de escrever, você vai apagar a antiga. Imagine que, com uma borracha de luz branca, você apaga todas as frases que feriram você ao longo da vida. Apague as frases que lhe disseram quando você era criança. Apague as frases que você repetiu por hábito. Apague as frases que carregavam medo, crítica, limitação. Agora, com uma caneta dourada, escreva mentalmente: eu sou guiado pelo Espírito. Eu prospero em tudo o que faço. Sou digno de toda a abundância que a vida oferece. Eu falo palavras que criam caminhos de luz.
Veja essas frases brilharem na página. Veja como elas refletem sua verdadeira natureza. Veja como elas iluminam o seu futuro. Sinta que, a partir deste momento, sua vida está sendo reescrita com consciência, com intenção, com amor. Agora quero falar sobre outra frase limitadora. Eu tenho medo de tentar. Quando alguém diz isso, está dizendo inconscientemente: eu tenho medo da vida. Mas a vida não quer ferir você. A vida quer expandi-lo. A vida quer guiá-lo. A vida quer florescer através de você. Por isso, substitua por: eu dou passos corajosos com a proteção divina. E declare: a vida me sustenta em cada novo começo. Essa frase traz esperança, traz confiança, traz movimento. Ela abre portas que estavam fechadas pelo medo. Agora, antes de concluir este bloco, quero que você imagine uma porta dourada diante de si. Essa porta representa a prosperidade que sempre esteve destinada a você. Você coloca a mão sobre a maçaneta. A porta está quente, viva, pulsante. Ela responde ao seu toque como se reconhecesse você. Agora, você gira lentamente a maçaneta e a porta se abre. De dentro dela, vem uma luz tão intensa que parece envolver todo o seu ser. Essa luz é a confirmação de que tudo aquilo que você deseja, paz, prosperidade, plenitude, realização, está disponível para você. Sempre esteve, e agora você está pronto para receber. E enquanto caminho por essa compreensão cada vez mais clara, percebo que muitas pessoas dizem que desejam prosperidade, mas continuam alimentando palavras que negam aquilo que pedem. Elas afirmam: eu quero abundância, mas logo em seguida pronunciam: mas está difícil, mas eu não sei se vai dar certo, eu tenho medo de fracassar. Cada uma dessas frases funciona como uma porta fechada diante da própria colheita. E eu costumo ensinar que a porta da abundância nunca se abre para quem a empurra com medo. Ela se abre apenas para quem a destranca com fé. Por isso, eu insisto: observe suas palavras como quem protege um jardim sagrado. Não permita que ervas daninhas verbais se instalem entre as sementes que você plantou. Perceba como cada palavra de dúvida cria um atraso, como cada frase de falta congela a energia que deveria fluir livremente para você. Eu percebi, ao longo do meu trabalho ensinando milhares de pessoas, que a mudança real começa no cotidiano, naquelas pequenas frases automáticas que repetimos sem notar. E é justamente aí que quero que você aplique um exercício poderoso. A partir de hoje, toda vez que perceber que falou uma palavra de falta ou limitação, você fará o seguinte: respire fundo, reconheça a frase e diga imediatamente: cancelo esta palavra. Eu escolho a verdade divina. E então, substitua por uma afirmação coerente com o que realmente deseja. Se você disser: eu não consigo, substitua por: tudo que é meu vem a mim com facilidade. Se disser: o dinheiro está difícil, substitua por: a abundância flui naturalmente para mim. Esse pequeno exercício cria uma reprogramação profunda, porque mostra ao seu subconsciente que você não aceita mais viver no piloto automático da carência. Você passa a ser alguém que escolhe suas palavras com consciência, como um escultor molda sua obra. Eu costumo repetir que o subconsciente é extremamente obediente, mas não é criativo. Ele aceita aquilo que lhe é entregue. Ele não questiona se você diz: eu nunca tenho sorte ou sempre sobra. Ele apenas trabalha para tornar essas frases verdadeiras em seu mundo visível. Então, quando você transforma a linguagem, você transforma o destino. E isso exige atenção. Exige que você se trate com carinho, porque mudar padrões é um processo, não um instante. Mas cada vez que você corrige uma frase, você dá um passo para fora da velha vibração. E esse passo, por menor que pareça, tem efeitos gigantescos. E quero que você se lembre de uma coisa: as palavras que você diz sobre os outros também criam prosperidade ou bloqueiam a prosperidade na sua vida. Se você critica o sucesso alheio, se diz que o outro só prosperou por sorte ou injustiça, você fecha a porta da sua própria prosperidade, porque você está declarando ao seu subconsciente que o sucesso é algo perigoso, injusto ou indesejável. E o subconsciente imediatamente lhe protege do sucesso. Por isso, abençoe a prosperidade alheia.
Quando ouvir que alguém prosperou, diga: o que é possível para um, é possível para todos. Ou, a prosperidade dele abre caminhos para que a minha também se manifeste. Assim, você mantém sua vibração livre do veneno da inveja, da comparação e da resistência. Eu sempre ensinei que existe uma única força que bloqueia a prosperidade: o medo. E o medo se manifesta primeiro nas palavras. O medo diz: e se der errado? E se eu perder? E se não for para mim? E nenhuma dessas perguntas tem origem divina. Todas vêm da mente pequena, a mente condicionada pelo mundo externo. A mente divina em você nunca pergunta: e se der errado? Ela declara: tudo que me pertence pela lei divina vem até mim. Então, observe as perguntas que você faz a si mesmo, porque muitas vezes não é uma afirmação explícita que bloqueia, mas sim a pergunta carregada de medo que repete silenciosamente no fundo da mente. Quero que você faça agora um exercício muito especial. Feche por um momento os olhos. Você pode fazer isso mais tarde, quando puder. E imagine-se diante de duas portas. A primeira é a porta das palavras de limitação, e ela está entreaberta, pesada, escura. A segunda é a porta das palavras de expansão, e ela está luminosa, leve, convidativa. Agora imagine-se dizendo uma frase de falta. Veja como a porta escura se abre mais, e você dá um passo para dentro dela. Sinta como a energia ali parece mais densa. Em seguida, imagine-se dizendo uma afirmação divina como: eu recebo toda a prosperidade que a vida deseja me dar. Veja como a porta luminosa se abre completamente. Sinta um vento leve, uma energia harmoniosa, um perfume sutil de oportunidade. Esse exercício é simples, mas cria um marco simbólico no subconsciente. Ele entende que suas palavras são portais energéticos e aprenderá a escolher a porta certa com mais facilidade. E lembre-se de que prosperidade não é apenas dinheiro. É paz, saúde, criatividade, alegria, sabedoria. Quando você usa palavras que bloqueiam qualquer área da vida, você reduz o fluxo de todas as outras. Quando diz, eu sou ruim nisso, essa frase não bloqueia apenas aquela habilidade específica. Ela reduz sua autoconfiança, e a autoconfiança é uma das bases da manifestação. Por isso sempre digo, trate-se como trataria alguém que ama profundamente. Fale consigo com honra, porque sua vida é uma extensão direta da forma como você se dirige a si mesmo. Uma pessoa que se amaldiçoa com palavras duras não pode esperar que a vida lhe dê suavidade, mas uma pessoa que se trata com gentileza abre caminho para que o universo responda na mesma medida. Quero agora que você pense em 3 palavras que deseja cultivar a partir de hoje. Pode ser abundância, confiança, sucesso, clareza ou qualquer outra que ressoe com seu coração. Essas 3 palavras se tornarão seus pilares. Toda vez que sentir-se perdido, repita uma delas silenciosamente, como quem acende uma pequena chama no escuro. E sempre que uma palavra negativa surgir, você lembrará dessas 3 palavras pilares e as usará como âncora para voltar ao alinhamento. Esse exercício é simples, mas extremamente poderoso, porque cria foco. E onde há foco, há força. Onde há força, há manifestação. E assim, sigo te guiando na compreensão profunda de que a prosperidade é natural e que apenas as palavras desalinhadas a afastam. Quando você muda o que diz, muda o que vive. Quando muda o que pronuncia, muda o que atrai. Quando muda o que afirma, muda o que se torna possível. E enquanto concluo este ensinamento, quero que você leve consigo a consciência de que a prosperidade não é um destino distante, mas um estado de alinhamento que começa dentro de você. Muitas pessoas acreditam que precisam conquistar algo lá fora antes de prosperar, mas eu te digo, o externo é apenas o reflexo final, o desdobrar natural daquilo que você cria internamente por meio das palavras que cultiva, dos pensamentos que alimenta e das atitudes que escolhe. Todas as portas da abundância se abrem quando você se torna alguém que fala a linguagem da abundância. E essa linguagem é simples, clara, livre do medo e repleta de confiança na ordem divina. Eu quero que você se lembre de que a palavra é uma varinha mágica espiritual. Ela molda, direciona, constrói e desfaz. Ela abre caminhos ou levanta muros.
ela acelera ou bloqueia. E você carrega essa varinha o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Por isso, ao final desta jornada, meu pedido é que você se torne um guardião das suas palavras, alguém que escuta a si mesmo com atenção e que decide conscientemente o que quer plantar no campo invisível onde todas as manifestações começam. Agora, quero guiá-lo em um último exercício. Este exercício é simples, porém profundamente transformador se praticado com constância. Ele encerrará esta narração, mas iniciará um novo ciclo em sua vida. Feche os olhos. Você pode fazer isso agora, ou mais tarde, em um momento de silêncio. Respire profundamente 3 vezes, permitindo que cada respiração dissolva tensões acumuladas em seu corpo. Sinta seu coração desacelerando. Sinta sua mente abrindo espaço para o novo. Agora, imagine-se em um campo amplo, iluminado pela luz suave do amanhecer. Esse campo representa todas as possibilidades que a vida deseja lhe entregar. Caminhe alguns passos à frente e observe que há sementes em suas mãos. Cada semente é uma palavra. Uma palavra que você tem repetido, consciente ou inconscientemente. Veja se entre essas sementes há palavras de falta, como difícil, impossível, nunca, não posso. Se houver, coloque-as gentilmente no chão e permita que a luz do amanhecer as dissolva como se fossem feitas de névoa. Agora, escolha novas sementes, sementes de fé, de confiança, de prosperidade, sementes de afirmações divinas. Pronuncie em sua mente: eu aceito apenas palavras que criam vida. E plante essas sementes no solo fértil do campo diante de você. Veja-as se iluminando enquanto entram na terra. Veja-as germinando. Veja a prosperidade brotando, lentamente no início e depois com força, com vida, com direção certa. Permaneça nessa imagem até sentir um movimento interno, aquele pequeno sinal, quase imperceptível, de que algo dentro de você mudou. Pode ser leveza, pode ser clareza, pode ser calor, pode até ser silêncio. Apenas receba. Esta é a resposta do seu subconsciente dizendo: eu entendi, eu aceito, estou pronto para trabalhar ao seu favor. É assim que a transformação começa, quando o subconsciente deixa de ser inimigo e se torna aliado, quando suas palavras deixam de contradizer seus desejos, quando você se torna alguém que afirma a verdade antes de afirmar o medo. Quero também que você compreenda, ao encerrar esta narração, que não existe atraso no plano divino. Tudo vem no momento certo, quando você está preparado para receber. Nada que te pertence por direito divino pode ser tirado de você. Nada que foi destinado ao seu caminho pode se perder. Mas você pode atrasar a chegada do que é seu quando alimenta palavras contrárias à sua prosperidade. Por isso, permaneça vigilante. Não vigilante com tensão, mas vigilante com amor. Observe-se, perceba-se, transforme-se, corrija-se quando necessário, sem culpa. O universo não exige perfeição, apenas disposição. E se você estiver disposto a se alinhar com a verdade, a vida responderá com generosidade. A partir deste momento, faça o compromisso de escolher suas palavras como quem escolhe o alimento da própria alma, porque de fato é isso o que elas são. E assim como nutrimos o corpo com cuidado, precisamos nutrir a mente e o espírito com palavras que elevam, que abrem caminhos, que revelam aquilo que somos antes mesmo de vermos a manifestação do lado de fora. E lembre-se sempre, quando você afirma a verdade, você afirma seu poder. Quando você afirma a abundância, você destrava fluxos que já existiam, mas estavam represados. Quando você afirma fé, você dissolve o medo. Quando você afirma luz, a escuridão não tem escolha a não ser desaparecer. É por isso que digo, as palavras não apenas descrevem sua vida, elas a criam. E você, a partir de agora, sabe como criar de forma consciente, alinhada e poderosa. Quero que você finalize repetindo comigo, mentalmente ou em voz alta, uma declaração que resume tudo o que ensinamos aqui. Eu falo palavras de vida. Eu falo palavras de abundância. Eu falo palavras que abrem caminhos. Tudo que eu afirmo com fé se manifesta no tempo perfeito. Minha prosperidade é certa. Meu bem está a caminho. E nada pode impedir o que Deus já decretou para mim. Sinta essa declaração
ecoando dentro de você. Sinta a energia se expandindo. Sinta a certeza tomando o lugar da dúvida. E agora, leve consigo essa vibração. Caminhe com ela, fale com ela, decida com ela. Permita que cada escolha seja guiada por essa nova consciência. E quando perceber que alguma velha palavra de limitação tenta voltar, porque sim, ela pode tentar, simplesmente sorria e diga: eu já não vivo mais nesse padrão. Eu escolho a verdade divina. E volte ao alinhamento. Volte às sementes certas. Volte ao campo interior, onde suas palavras plantam a vida que você deseja colher. Com isso, encerro este ensinamento. Que suas palavras sejam bênçãos, que sua voz seja ponte, que sua consciência seja luz, e que a prosperidade, agora destravada, encontre espaço para florescer em todas as áreas da sua vida, porque ela já estava esperando por você. E agora, finalmente, você está pronto para recebê-la. Continue comigo inscrevendo-se no canal, ativando o sininho para receber notificações e participando dessa jornada do conhecimento e expansão da mente.